Olá, hoje nós vamos falar sobre um projeto de uma professora, filósofa, doutoranda da UFMT, que traz uma discussão muito importante e que fala um pouco de humanidade mesmo. É o projeto Lute como uma Gorda. A professora é a Maria Luísa Gimenez, que está conosco, desenvolve esse estudo a partir do seu doutorado. Professora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E assim, vamos já falar sobre o projeto, né? Como é que surgiu essa ideia, né, desse projeto? Então, na minha pesquisa de doutoramento sobre estudos de cultura contemporânea, eu estudo a gordofobia e o lugar social do corpo gordo feminino. Eu comecei a sentir uma necessidade de trazer para a sociedade, para a comunidade, fora da academia, essa discussão. Então, eu tive a ideia de montar um projeto, hoje Lute como uma Gorda, e através de workshops, palestras, rodas de conversas, a gente levantar a reflexão sobre esse corpo gordo feminino, como a sociedade vem tratando esse corpo, né? E sobre também a gordofobia, porque eu ia nas palestras, eu conversava com as pessoas e quase ninguém ouviu falar, não sabia ainda, né, o que era. Então começou nessa necessidade de trazer a discussão para a Tem sociedade. inclusive aqui uma cartilha, né, que eles desenvolveram do projeto Lute como uma Gorda, com algumas informações importantes acerca da vivência da pessoa, o que ela enfrenta, né? Eu achei muito curioso, assim, que tem uma das questões que vocês colocam na cartilha: a palavra gorda não é um xingamento. O que é considerado gordofobia? Em que momento a pessoa está ofendendo a outra por ser gorda, professora? Então, a gordofobia, ela é um preconceito, né? Um estigma social dos corpos gordos, no qual as pessoas elas associam o corpo gordo a pessoas sujas, preguiçosas, feias, incompetentes. E como que a gente vê a gordofobia acontecendo na sociedade? Por exemplo, existem pesquisas que mostram que a maioria de entrevistas de emprego em RH, inclusive a nossa última roda de conversa foi muito interessante, a gente falou sobre gordofobia no mercado de trabalho. Foi uma profissional de RH bem experiente e ela também conta pra gente que na hora da entrevista as empresas pedem que não sejam gordos, porque elas acreditam que esse corpo vai ficar doente ou porque são preguiçosos. Então, a gordofobia ela vai acontecendo em vários lugares na sociedade. Inclusive, ela é estudada em outros países, já existem estudos, por exemplo, nos Estados Unidos existem estudos de pesquisa, chama Fat Studies, desde a década de 70, aqui no Brasil a gente está começando com essas pesquisas. Eu sou fundadora de um grupo de estudos transdisciplinares do corpo gordo no Brasil. Nós estamos em 20, mais ou menos, pesquisadores sobre o tema, né? Então, o que a gente foi vendo? Que esse preconceito, esse estigma, ele está institucionalizado e é estrutural. Então, ele acontece dentro da família, ele acontece na escola, ele acontece nas universidades, ele acontece até na área de saúde. Né? Essa associação sempre do corpo gordo a um corpo falido, a um corpo hierarquicamente, socialmente visto como rebaixado, inferior. Então, é um tema e uma discussão que a gente vem levantando para que as pessoas pensem sobre isso, né? E que a sociedade pare de tratar o corpo gordo dessa maneira. Porque, às vezes, o que mais adoece é a forma como ele é tratado do que o próprio corpo, né? Hoje já existem algumas pesquisadoras, nutricionistas e médicos que dizem em estudos, mostram em estudos que não necessariamente um corpo gordo é um corpo doente e não necessariamente um corpo magro é um corpo saudável, né? Pode ser, como não. Vocês fizeram um canal, né, um perfil no Facebook, quem quiser acessar lá, estudos sobre o corpo gordo feminino. A gente vai colocar umas imagens aí, mas vocês já sofreram gordofobia no Facebook, né, professora, nesse canal, né? Muito. A partir da exposição desse estudo, desse projeto. Isso prova minha tese, né, que a gordofobia é um estigma institucionalizado, estrutural. As pessoas não entendem
Se a gente for olhar a Constituição, né, todos temos os mesmos direitos, gordo, magro, branco, verde, azul, amarelo, né? Não tem acontecido isso nesses discursos. Eles invadem alguns... agora eu tive um problema sério, foi o pior até agora. Na semana passada a gente teve uma invasão de 1.500, 1.600, mais ou menos, meninos com meninas que entraram na página com discurso de ódio, xingando. Nossa. Teve fatos assim de tem que morrer, não pode existir, são nojentos, Deus me livre, isso daí, a gente permitir que isso aconteça em nossa sociedade. Então isso, claro, a gente ficou chocado, mas isso vem mostrar a necessidade da gente continuar com o projeto, né? E isso, dentro de um estudo científico dentro da academia, né? A gente não está falando as coisas por achismo ou não. A gente está falando a partir de pesquisas, né? A partir de pesquisadores, estudiosos, filósofos, sociólogos, antropólogos, médicos, para levantar essa discussão e a gente pensar como a gente vem tratando esses corpos socialmente e as consequências desse tratamento. No caso, nesse perfil, vocês destacaram a questão do corpo gordo feminino. A mulher, ela acaba sofrendo mais essa pressão? Acaba, com certeza, né? A gente vive, né, numa sociedade patriarcal, né, onde a pressão estética ela é muito mais acirrada no corpo feminino, a beleza, a maquiagem, o corpo magro. Como eu estava te falando, né, o homem ele pode até ter uma barriguinha de cerveja, agora a mulher nem pensar, né? A gente tem que pensar também que a nossa sociedade ela está extremamente confundindo as coisas, né? Hoje a nossa sociedade ela acredita que um corpo saudável é um corpo malhado, né, um corpo magro. A gente está confundindo saúde com estética, esquecendo que a estética é um padrão construído socialmente, culturalmente. A beleza, ela é um significado abstrato. Um exemplo disso é na Idade Média, onde os corpos grandes eram corpos bonitos, eram corpos de pessoas da elite, porque eram pessoas que conseguiam comer naquela época. A comida era algo não como hoje, né, que todo mundo tem. Então, a construção da beleza é uma construção social. A gente esquece disso e começa a confundir saúde com beleza, feiura com doença, e não tem nada a ver. A gente vê assim na mídia, a gente até buscou algumas fotos de artistas, né, que defendem, né, essa autoaceitação, né? A gente tem aí a própria Jojo Todinho, a Mariana... Me esqueci o sobrenome dela. Ximenes. É até meio parecido com o meu sobrenome. Assim, várias, né? A Preta Gil, né? Demonstrando que se aceitam, se expõem, se aparecem, né? Colocam fotos de maiôs, de roupas produzidas. Já existe, assim, algumas pequenas tentativas de mudança. A gente já vê, as empresas aéreas já colocam assentos maiores, oferecem cinemas. O que a senhora acredita que precisa ser feito para se adaptar, né? Precisa haver um reconhecimento, né? O que mais, assim, a pessoa sente falta no seu dia a dia? Acho assim, pelos meus estudos, minhas pesquisas, a gente sabe que a porcentagem de pessoas gordas no nosso país e no mundo é muito grande. Então, por que ainda existe uma resistência, né, em construir, em produzir coisas, roupas, cadeiras, assentos, enfim, macas, aparelhos de exame? Eu tenho pesquisado mulheres que chegaram para fazer um exame, não cabiam no aparelho e foram para um aras. Quer dizer, a sociedade ela tem que pensar sobre isso, né? Ela tem que rever o tamanho, até porque a gente tem lido alguns filósofos que dizem que nós estamos na época da leveza e do achatamento das coisas. Presta atenção, por exemplo, nos aviões, né? Toda vez que eu entro no avião, eu viajo bastante, eu percebo que os bancos, parece que vão diminuindo e a sociedade vem crescendo. Então, quando eu não me sinto encaixado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar mais. E ainda eu sou culpada por isso. Então, às vezes, se eu estou num avião e eu não entro dentro da cadeira, e eu tenho que chamar a aeromoça e falar, olha, eu
não estou entrando aqui. As pessoas que estão do lado, elas olham para mim com uma cara de você é culpada, você não é magra por sua culpa, né? Não é a empresa que não pensou nesse corpo, né? Então, é um direito eu sentar numa cadeira, porque eu paguei igual todo mundo, então é um direito meu de sentar numa cadeira. Não, eu preciso pagar mais para poder sentar numa cadeira e me sentir confortável. E isso vai acontecer com tudo. Vai acontecer com uma roupa, vai acontecer de eu ir num hotel, por exemplo, eu não entrar, fiquei num hotel no Rio de Janeiro já faz um tempo, eu não entrava no box do banheiro, porque era tão pequenininho. Nem a minha irmã, que não é gorda, ela também entrava apertada. Então, assim, as pessoas não pensam sobre isso, né? Não refletem sobre isso. Isso causa muita dor, porque eu vivo numa sociedade que não é feita. A sociedade, ela não é feita para os corpos gordos, mesmo que nós sejamos a maioria. Então, acho que precisa aí ter uma reflexão mesmo profunda das autoridades, né, da sociedade em geral e das próprias pessoas gordas, porque que não se culpem, né, que nós temos o direito, como qualquer outra pessoa, de caber nos lugares. A partir desse projeto, inclusive, a senhora estava comentando antes nós gravarmos, já surgiu aí um trabalho aí de uma empresa de confecção. Queria que a senhora contasse um pouquinho essa história, né? Como é que foi que ela lidou, né? Ela resolveu produzir roupas maiores, né? Como é que foi É um isso, exemplo, professora? é uma empresária super bem sucedida aqui em Cuiabá, Érica Nylon. Ela é proprietária das lojas Bebel. São, acho que, se eu não me engano, são 3 ou 4 lojas, tem no shopping, tem em Várzea Grande, e ela começou a trabalhar com números grandes. Ela também se considera gorda e ela descobriu, ela fala que ela nem sabe como, mas ela descobriu a página, ela foi numa roda de conversa, ela falou, gente, eu preciso conhecer, eu preciso trabalhar isso. E aí a gente conversando, a gente fez uma assessoria, um assessoramento para ela e para toda a equipe de vendedores, o estoquista, todo mundo que trabalhava na loja, como tratar esse corpo, né? Porque é um corpo que vem sendo maltratado a vida inteira, né? De você entrar na loja e não ser o seu número, a vendedora olhar de cara feia e falar, olha, aqui não vai ter esse número para você. Já ser recebido com preconceito. Exatamente. Então, tem um tratamento humano. A gente levou as cartilhas, conversou com a roda. Algumas vendedoras vão nas outras rodas, ela participa. Então, assim, é um exemplo do que os grandes empresários, os pequenos, os médios, as pessoas da saúde, em conhecer esse tema, em estudar, né? A construção do conhecimento é salvação, né? Até me lembrei agora de um caso que eu conheço de um amigo, que ele entrou numa loja, ele é bem alto e gordo, né? E aí ele pediu que se queria ver uma camiseta para ele, a vendedora perguntou se seria M. Aí ele olhou para ela e falou assim, só se for M de monstro, né? Levou na esportiva, né? Mas assim, professora, pra gente já partir para o encerramento, eu sei que assim, a vontade é de ficar uma manhã inteira conversando, porque tem muito, né, o que tratar. Mas como, agora pessoalmente, né? Às vezes a pessoa, ela passa, até uma das artistas, eu não me lembro qual, mas contou isso, que enquanto ela não conseguiu se aceitar, porque a vida inteira ela foi gorda, a vida inteira ela foi uma criança que ela sofreu bullying, sempre era diferente, a vida inteira ela tentou lutar contra a balança, tentou se encaixar nos padrões e não conseguiu. Como a pessoa pode fazer esse trabalho de se olhar, de se aceitar, né, a mulher de se enfeitar, porque às vezes ela não tem vontade também, porque a autoestima dela quase não existe, né? Como trabalhar isso aqui dentro? Então, a minha experiência e dentro da pesquisa, a maioria das mulheres gordas, a maioria mesmo, elas são desde criança. Então, elas vêm passando a vida inteira tentando emagrecer, tomando remédio, fazendo loucuras, né? Hoje eu olho minhas fotos de 13, 14 anos e eu me acho magra, mas eu não era, né? Eu me sentia gorda, as pessoas me chamavam de gorda, me davam apelidos. Então chegou um momento na minha vida que eu tive que decidir continuar tomando remédio, fazendo cirurgia, loucuras, ou eu me aceitar como eu era, conhecer
o meu corpo, respeitar a minha história, respeitar quem eu sou, né? Existe a pessoa magra, existe a pessoa alta, existe a pessoa gorda, existe a pessoa menos gorda. E a partir desse reconhecimento, e foi através do conhecimento, que eu comecei a perceber que eu não estava errada. E que eu tenho o mesmo direito do que qualquer outra pessoa de fazer esporte, que eu tenho o direito qualquer pessoa de pegar um avião e ir à praia, que eu tenho o direito de usar biquíni, que eu tenho o direito de ir na piscina, que eu tenho o direito, inclusive, de me colocar como gorda. Porque eu sou gorda, eu não sou magra, né? Então, assim, isso, o empoderamento, ele tem sido meio confundido, né, pelas marcas. O sistema capitalista sempre quer lutar. Mas eu li uma feminista negra muito boa, Judith Bert, quem puder ler, que vai falar que o empoderamento ele é uma coisa em conjunto. A partir do momento que eu comecei a ver outras gordas que também se assumiam, que também tinham a mesma história que eu me identifiquei, inclusive agora nós temos um coletivo, eu convido aí as mulheres gordas, se quiserem ir um dia, um coletivo de mulheres gordas aqui em Cuiabá, se chama Gordas Xomanas, e nesse grupo tem me ajudado bastante, porque eu consigo me identificar, eu consigo me sentir mais forte, né? Eu consigo ver indicações de leituras, eu vejo que eu não estou sozinha no mundo, que tem pessoas na Espanha agora mesmo, tem pessoas na Argentina, tem pessoas na Venezuela, tem pessoas nos Estados Unidos também com essa luta. A nossa luta é aceitem o que a gente é, porque nós já aceitamos. Que bonito, professora. Muito obrigada por ter Obrigada estado a você, aqui conosco. gente. E quem quiser acompanhar os estudos, buscar informações, né? Como a senhora falou, o conhecimento ajuda nesse trabalho. Pode procurá-la, o projeto? Pode, pelas redes, as redes sociais, né? Pelo Instagram, Estudos do Corpo Gordo Feminino, ou pelo Facebook. Lá também tem um e-mail, lutecomoumagorda@gmail.com. E vocês podem entrar em contato com certeza, que nós estaremos aí abertos para qualquer tipo de conversa, reflexão, parcerias e entendimento do nosso corpo. Obrigada. Obrigada a vocês. Nós conversamos com a professora Maria Luísa Gimenez. É a coordenadora e idealizadora do projeto Lute Como Uma Gorda. Então fica essa dica para você, o e-mail lutecomoumagorda@gmail.com, redes sociais, no Facebook é Estudos sobre o Corpo Gordo Feminino. Se você se identificou, ou se você conhece alguém, tem algum parente, algum amigo que vive esse drama e quer de repente, aprender um pouco mais, estudar, conhecer esse projeto, indique, mande para os grupos de WhatsApp, mande para todas as pessoas que você sabe que podem colaborar, né? Como a professora falou aqui, é uma questão de humanidade, você aceitar o outro como ele é, né? Só pedimos isso. Não entre nessa onda de xingamentos e de ódio, né? Porque isso daí é negativo não só para a pessoa que está recebendo, mas também para quem está emitindo esse tipo de energia ruim, né? Então fica essa dica, convido para compartilhar novamente, a gente está com a entrevista no YouTube, no RDTV, no RD News, nos sites bastante acessados no estado, em todo o Brasil. Então agradeço muito você pela audiência. Até a próxima.